Por que você não consegue falar inglês? Porque mesmo já tendo estudado, porque mesmo já tendo estudado em cursos, já tendo feito inglês na escola, já tendo aprendido, já tendo absorvido um montão de conteúdo em inglês, verb to be, preposition, simple past, simple present. Por que mesmo assim, com esse conteúdo todo, você ainda não consegue falar inglês? Eu já vou tirar sua dúvida, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Thiago Martins, do curso Six, eu sou professor de inglês há 17 anos, já trabalho com inglês diariamente há 19 anos e eu criei esse canal aqui para você, para te ajudar a entender, para te ajudar a visualizar melhor esse processo pelo qual você precisa passar para se tornar um falante, uma falante de língua inglesa. Eu sei que esse é um dos grandes objetivos da sua vida e pode ter certeza que esse objetivo também é meu. Então, para que a minha mensagem possa chegar a mais pessoas, para que eu possa ajudar mais pessoas, eu conto com a sua ajuda curtindo esse vídeo, compartilhando o conteúdo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com a sua família, enfim, eu conto com você. Mas agora voltando à pergunta que não quer calar. Por que você ainda não consegue falar inglês? Já tem alguns anos que eu trabalho exclusivamente com aulas individuais, aulas online, e sempre que eu começo a trabalhar com um aluno novo, com uma pessoa nova, eu explico a mesma coisa. Para você começar a falar inglês, não adianta você receber um caminhão de conteúdo, um monte de informação, se você não souber o que fazer, se você não entender o que você precisa fazer com esse conteúdo, com essas informações. Então, por isso, assim como eu faço com todos os meus alunos, inclusive quem estuda ou já estudou comigo, manda um salve aí que essa galera sabe do que eu tô falando. Hoje eu tô iniciando uma nova série de vídeos para te ajudar, para te explicar, para você entender, por exemplo, quais são as habilidades para você dizer que sabe de fato falar inglês. O que é que você precisa fazer para sair de um estado de não comunicação e passar para um estado de comunicação em língua inglesa? Com que frequência você precisa fazer as atividades necessárias para desenvolver as habilidades que você precisa para falar inglês? Nesse vídeo de hoje eu vou conversar com você especificamente sobre as 4 habilidades linguísticas, ou seja, as 4 habilidades necessárias para o falar. E para te ajudar a visualizar esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a ideia dessas 4 habilidades em 2 partes. A primeira parte a gente vai chamar de input, e a segunda parte a gente vai chamar de output. Mas aí que tá, primeiro vamos começar pelo input. O input, o que é o input? Se você entende um pouco de computador, não é meu caso, mas eu sei que existe uma tela azul no computador, e essa tela diz BIOS Setup, ou seja, são as configurações da BIOS, né, dessa BIOS. O que é essa BIOS que a gente enxerga, que a gente vê nessa tela azul do computador? BIOS significa Basic Input Output System, ou seja, é um sistema básico de entrada e saída. De quê? De informações. O nosso cérebro, quando a gente vai aprender um segundo idioma, ele funciona mais ou menos da mesma maneira. A gente precisa coletar informações, a gente precisa de input, a gente precisa absorver conteúdo, né? E aí, a partir daí, depois a gente vai usar o nosso output, vai colocar para fora o conteúdo que a gente está estudando, que a gente viu. Mas para a gente entender direito como isso funciona, vamos lá. Primeiro vamos falar de input. Tudo que é input, né? Tudo que é input são as informações que nós absorvemos. Então, para isso, dividindo aquelas 4 habilidades necessárias que eu falei para você falar um determinado idioma, as primeiras 2 habilidades são relacionadas ao input. E essas habilidades são o seu reading, ou seja, tudo que você lê, e o seu listening, ou seja, tudo que você ouve. É lógico que quando eu falo reading, de leitura, eu não estou necessariamente falando de palavras. Você pode ler o mundo com sinais, com uma série de coisas, mas basicamente tudo que você vê ou lê e tudo que você ouve são o seu input. Tudo o que você fala e tudo o que você escreve são o seu output. E aí eu pergunto para você, o que você acha que vem primeiro no seu processo? Você acha que o seu processo começa pelo input ou pelo output? Você começa ouvindo e lendo ou você começa falando e escrevendo? Parece assim, eu falando parece meio óbvio, mas muita gente não entende, muita gente tem dificuldade para entender e quer começar a fazer um determinado curso já falando. Você quer sair da primeira aula já falando, mas em casa você não ouve nada, você não vê, você não lê nada. Então é preciso que você comece a praticar a partir de hoje o seu input. De que maneira?
Eu não preciso necessariamente indicar alguma coisa específica para você. A gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para poder estudar, para poder ouvir, para poder trabalhar o listening, por exemplo. No primeiro momento, eu sugiro que você trabalhe mais o listening. Esquece o output por enquanto. Se você hoje não é capaz de falar inglês, esquece o output. Pensa no input, pensa nas informações que você precisa absorver. E aí, a maneira mais fácil nesse momento para você é Netflix. São filmes, são séries, é música, qualquer contato que você tenha, vídeos no YouTube, qualquer contato que você tenha com o idioma, né, que você absorva conteúdo dentro do idioma, que você ouça, que você familiarize os seus ouvidos, vai te ajudar no seu processo. E aí depois que você se sentir à vontade, depois que você já começar a estabelecer uma relação positiva com o idioma, porque essa relação positiva que você precisa estabelecer com o idioma, ela só vai aparecer depois que você trouxer o idioma para sua vida. Você precisa ouvir mais, você precisa ter mais contato, né? E aí depois que você se sentir mais à vontade, aí sim, talvez vale a pena você buscar um curso de inglês, talvez valha a pena você estudar por conta própria, procurar um professor particular, um professor para aulas individuais. Você tem vários caminhos a serem seguidos, mas antes de qualquer coisa, você precisa praticar o seu input no seu dia a dia, na sua vida normal. Então se liga, porque nesses próximos vídeos eu vou falar com calma sobre cada uma dessas habilidades e vou fazer com que esse processo fique muito mais claro para você e que eu espero que esse monstro que existe na sua cabeça, que é a dificuldade de falar inglês, desapareça ou pelo menos diminua de tamanho, para que você consiga estabelecer uma relação melhor e consiga o seu objetivo de falar inglês. Eu espero que com esse vídeo eu tenha começado a clarear um pouco mais o seu entendimento sobre o processo e eu te espero no próximo vídeo para a gente continuar trocando uma ideia sobre isso que pode mudar o seu entendimento de como aprender a falar inglês. Obrigado pela sua atenção, a gente se vê na próxima. Um abraço.